graça e paz. Irmãos, estamos no último dia da nossa campanha, do nosso tema que nós colocamos aqui, buscando a presença de Deus. E nessas 7 semanas eu fiz questão de autorização para o pastor para tá ministrando isso daí. Nem não é só porque eu sou o melhorzão, não. Até porque eu estou anos-luz aí do pastor Paulo, pastor Pedro, dos irmãos que pregam, têm o conhecimento da palavra. Mas é só para a gente ter um norte, uma direção sobre um assunto, para a gente pensar nisso, refletir sobre esse tema, né? Na presença de Deus que se faz presente todos os dias, nós, na igreja, fora da igreja, onde nós estivermos, Deus se faz presente nas nossas vidas, aliás, dentro de nós, através do Espírito Santo. É isso que nós aprendemos. Isso é uma verdade da nossa vida. Desde quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou aqui, né, o Consolador, o Espírito Santo dele, que representa, né, Deus na terra. E por causa disso, irmãos, é que nós temos as nossas vitórias. É por causa disso que nós não sofremos derrotas fulminantes na nossa vida. Somos derrotados para baixo. Porque se nós morrermos hoje, agora, daqui a meia hora, como dizia aquele cântico, né, nós sabemos para onde nós vamos. Isso é um privilégio, isso é a essência da obra de Deus. Não por causa da morte, mas é para saber para onde a gente vai. Algumas pessoas têm a expressão lá no caixão, né? Algumas pessoas que morrem sem Cristo, assim, que a gente sabe, a gente não pode julgar. Mas a gente vê uma expressão de apavoro, né? De medo. Eu acho que eu não sei como que é a morte, né? Espero demorar um pouco para descobrir. Mas a pessoa que morre sem Deus, às vezes o semblante está tenso, né? O meu sogro, presbítero Joaquim, eu estava até falando com a minha esposa, né? Parece que ele estava feliz e contente. E ali na morte, porque para nós a morte, ela não é o fim, mas é o começo, é a vitória, irmãos. O que nós poderemos nos gloriar se a morte para nós é uma vitória? Então, irmãos, é quem nós somos, os crentes, né, os filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo, amém? Irmãos, e para nós terminarmos esse último dia da campanha, escolhi um tema aqui para falar sobre a vitória, né? Quem buscou em oração a presença de Deus, ou fez uma campanha, ou orou por alguém, ou buscou algum pedido de Deus para fechar uma porta, abrir uma porta, seja qual for o motivo que você, né, em Deus, no seu secreto, buscou isso, ou para a sua própria vida mesmo. Hoje a gente vai estar encerrando, mas você fez uma coisa, irmão, você orou. Oração significa, vem da palavra oratória, né? Falar, né? Falar, e aí é falar com Deus, né? Oração, orar com uma ação, né? Com uma atitude, né? E a oração em si é falar, vem da palavra oratória, de conversar, de dizer, né? Então, a oração é a chave para todas as vitórias. A oração é a chave. Você pega uma chave, abre uma porta, fala com Deus, e depois você guarda essa chave. A hora que você quiser, você tem uma chave. E essa chave, né, para você falar com Deus, é a oração. É aquele momento que você separa ali, seja no momento atribulado, corrido, seja naquele momento específico, ou seja naquele momento onde você vai numa vigília, onde você tem um tempo específico para orar a Deus junto com os irmãos. Você está no seu trabalho e você vai para um canto, ou você está trabalhando na sua mente, ou não tem como parar ali a máquina, o ambiente onde você está, mas você desconecta, né, a sua vida, e você fala com Deus: Deus, me ajuda, Deus, me livra disso, Senhor, eu preciso dar uma resposta agora, Deus, me ajuda a sair dessa. Você fala com Deus, né? E esta, irmãos, é a chave da vitória. Que tipos de vitórias nós temos? Nós temos vitórias imediatas, aqueles livramentos que Deus nos dá ali, que a gente nem sabe. Existem aquelas situações em que nós somos acuados, assim, que as pessoas falam assim: agora ele está sem saída, né? Peguei ele.
E você, na sua mente, você ora a Deus e você fala: irmãos, Deus me deu uma saída que nem eu esperava. Aqueles milagres. E eu gosto de Deus, irmãos, porque Deus é assim mesmo. Deus age na nossa vida dessa forma, sobrenaturalmente. O crente tem que ter essa experiência sobrenatural. Você tem que viver esses milagres sobrenaturais, esses livramentos, essas respostas, essa sabedoria que vem de Deus, que não vem de nós mesmos. Nós temos que viver isso, irmãos, na nossa vida. Isso é a presença de Deus. Não aceite o seu conhecimento, não confie nas suas próprias forças. Irmãos, quando eu me converti, antes de eu entrar no texto aqui, eu vim do sítio mesmo, lá da roça mesmo. Do sítio, fui para um lugar, fui morar em São Paulo, né? Saí do sítio direto para São Paulo. Nem passei por Sorocaba aqui, né? E naquela ingenuidade, assim, porque a gente, quando é caipira, assim, lá no interior, as pessoas são mais simples. Por exemplo, a gente vai na casa do compadre lá sem avisar. Então entra aí, vamos tomar um café, comer um queijo. Põe a mesa lá, e você vai de compadre em compadre, você enche a barriga. Em São Paulo as pessoas falam assim: não, chega lá, as pessoas, sabe o que é aqui? É que você tem que avisar, né? Como assim, né? Então, na minha ingenuidade e pouco conhecimento que eu tinha, fui perdendo ficando mais, convivendo com a sociedade atual, moderna, né? Você tem que avisar, você tem que falar, você tem que pedir as palavras, essas coisas todas. Mas quando eu me converti e fui para a igreja, eu simplesmente eu tinha pouco conhecimento. Irmãos, eu tenho uma dificuldade assim, de entender as coisas. Sou péssimo em matemática, né? Bom em texto, interpretação de texto assim, mas em matemática, cálculos e algumas coisas, né? Nunca tinha feito curso de liderança. Com 17 anos, 18, com 21 anos, irmãos. Com 20 eu fui consagrado diácono. E com 21, a igreja fazia 4 anos que não tinha um acampamento lá naquela igreja. Porque o último acampamento deu prejuízo, as pessoas não pagaram, a igreja teve que fazer feijoada lá para pagar o sítio. Então ficou ali um certo trauma, né? E a igreja falou assim: olha, precisamos fazer um acampamento, tudo. E eu vi as pessoas reclamando, assim, ninguém tinha uma ação, ninguém tinha uma atitude. Eu falei assim: vamos fazer um acampamento geral para a igreja. E aí, tudo bem, como que se faz isso? Aí nós formamos uma equipe, né? Liderei aquela equipe, formei uma equipe de pessoas, um cuidava do dinheiro, outro dos eventos, outro disso, outro daquilo. Agora você me pergunta, como que você conseguiu fazer isso? Eu não sei, irmãos. Não tinha a menor capacidade. Tinha mesmo. Tinha feito cursos de liderança, motivação, essas coisas. E o nosso acampamento, isso para a glória de Deus mesmo, porque eu não tinha. Ele deu lucro, ele pagou todas as contas, compramos um presente, tudo se deu bem. Tanto é que depois eu fui: você vai ser encarregado de cuidar dos acampamentos aí, eventos, essas coisas todas, né? Eu pensei, tudo bem, mas eu não tinha nenhuma capacidade. Foi Deus que capacitou assim, as pessoas certas, assim. Deus falava assim: é esse aqui, esse você coloca aqui, esse aqui. Chegava a pessoa: você quer trabalhar com a gente? Fazer um acampamento? A pessoa olhava para mim assim, de baixo em cima, esse caipira. Eu usava uma jaqueta, irmãos, vermelha, tinha tipo de um pano plástico assim, né? Eu adorava aquela jaqueta. E as pessoas falavam: meu Deus, quando é que eles vão se livrar dessa jaqueta? E eles olhavam assim para mim: mas esse cara chegou ontem aqui, já tá mandando aqui na galera, tudo. E não era isso, irmãos, era uma capacidade que vinha de Deus. Então eu estou dizendo, irmãos, que Deus, ele faz isso nas nossas vidas, né? No reino dele, essas coisas sobrenaturais. E isso vem através da oração. Mas nós vamos falar hoje, né? O tema é a oração é a chave da vitória. O texto base, irmãos, é Mateus 21. Eu ia ler só o 22 final, mas eu vou ler o texto aqui. Mateus, versículo 21. Capítulo 18, pessoal. Mateus 21, 18. É a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Figueira produz figuinhos, né? aquele fio delicioso.
mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. Agora, você já viu alguém falando com a figueira, irmãos? Esse cabra aqui tinha um poderzinho mais ou menos, hein? Ele falou com a figueira. Na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então disse Jesus: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Vou repetir o 22. Se crerem, receberão tudo que pedires em oração. Amém? Pai bendito, nessa hora nós estamos compartilhando a sua palavra, Jesus. Espero que de mim não saia nada, não somente a voz, mas que o Senhor use a minha vida, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos ser edificados, começar da minha vida, dos irmãos, que nessa noite nós possamos aprender um pouco mais da sua palavra, da sua vontade, e aquilo que o Senhor tem do seu reino para nós, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o texto ele já fala por si só. Jesus faz isso para mostrar o poder sobrenatural que ele tinha. E é espantoso, mas ele falou com a figueira mesmo. Era um ser vivo. O Criador, irmãos, Jesus, para provar que ele era Deus. Ele disse que ele queria provar para as pessoas: eu sou Deus. Jesus era 100%. Isso é uma discussão por curso de teologia. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Eu deixo a bucha aí para o pastor responder depois, assim, o que ele era. Se é 100% homem, 100% Deus. Mas essa parte sobrenatural de Deus, 100% Deus, Jesus, a figueira de bonita com folhas, imediatamente ela secou. E porque Jesus foi lá e não tinha frutos naquela figueira. Mas eu não vou falar dos frutos que ela não produzia, que ela era bonita, cheia de folhas, parecia tudo, só tinha um probleminha: não tinha frutos. E Jesus fez a figueira secar. Cuidado, né? E falou para ela: nunca mais dê figos. Ele amaldiçoou, né? Algumas versões dizem que ele amaldiçoou a figueira. E os discípulos viram aquilo imediatamente, irmãos. De repente eles olharam, essa figueira foi murchando, secou, né? Jesus falou assim: olha, tudo isso eu fiz para que vocês façam o seguinte: vocês podem fazer isso que eu fiz. Chegar para uma figueira e falar assim: ó, você nunca mais vai dar fruto. Ele estava dizendo. E não somente isso, vocês podem dizer para os montes: ó, sai daqui e vai para outro lugar, mais do que eu fiz. Ele estava tentando dizer isso aí: busquem o poder sobrenatural. Vocês, está dizendo, vocês podem fazer, vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu fiz com essa figueira. Não somente isso, mas mais do que isso também. Ele estava dizendo para os discípulos. E os discípulos, irmãos, essa igreja está aqui hoje é porque os discípulos deram continuidade nos ensinamentos de Jesus e no poder de Deus. Logo depois que eles receberam o Espírito Santo, eles deram continuidade exatamente e fizeram obras maiores do que Jesus mesmo. Foi exatamente como Jesus falou. E por causa deles, irmãos, que estamos aqui. E se Jesus falou para eles, automaticamente para nós também, que nós podemos fazer coisas maiores que Jesus fez. A oração é a chave mesmo que abre as oportunidades de qualquer campo da nossa vida. É uma arma poderosa de conquistas, né? É uma arma poderosa que temos de conquista. Se Deus nos dá todas as coisas, irmãos, por que em algumas coisas nós somos mais... a gente não consegue vitória? É uma pergunta que eu estou fazendo, né? Por que a gente, na vida, nós conquistamos tão pouco? Assim, no sentido espiritual. Por que nós não... Se nós tivéssemos um pouco só de poder, estou falando de mim mesmo. Assim, poder sobrenatural, Deus pode, numa igreja pequena ou grande, ou num culto de oração, ou nas vigílias. Eu lembro, irmãos, que no Vale da Bênção, eu não sei quem participou desse movimento há anos atrás, tinha uma vigília lá, o pastor Elias, eu não me lembro o nome,
Mas ele não convidava ninguém. Ele começou a fazer uma vigília e o poder de Deus foi aumentando. As pessoas começaram a vir de São Paulo, começou a vir de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lá do norte, via ônibus. Falava, mas como que aconteceu isso? Ele fala, não, nós simplesmente começamos a orar. E as coisas começaram a acontecer. Foi um avivamento que teve há anos atrás do Espírito Santo, irmãos, numa vigília de oração, onde as pessoas só buscavam a presença de Deus. Então, queridos, se nós temos orado com perseverança, por que será que a nossa oração às vezes não é respondida, né? Como que a gente entende isso? Ter conhecimento do poder de oração não é suficiente, mas é necessário para saber usar essa arma tão poderosa na guerra espiritual, quando travamos todos os dias. E aí nós vamos ver alguns pontos relevantes da oração. Primeiro, irmãos, uma das coisas que nós devemos fazer, mesmo que a oração, depois nós vamos ver isso, né? A nossa oração, ela é respondida, ou é sim, ou espera, ou não. Espera, não, sim, Deus vai abrir as portas. Lembrando, irmãos, que a partir do momento que nós oramos, tudo que pedires em meu nome vos será dado. Mas antes Deus coloca uma lupa no nosso coração. E a oração, irmãos, nós não somos a Xuxa, né? Faça o que manda o seu coração, porque o coração do homem, ele é enganoso. Nós não fazemos o que manda o nosso coração, nós fazemos o que manda esse livrinho preto aqui, ó. Ele não fala pra gente fazer o que manda o nosso coração, não. Ele fala assim: ouve a minha palavra e obedeça, né, os meus mandamentos, as minhas ordens, meus princípios. Então, irmãos, seja qual for a resposta que você tem, continue perseverando na oração. Nunca pare de orar, nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar a presença de Deus, nunca. Todos os dias, 10 minutos, 5 minutos, seja como for, como você puder, por isso que eu falo, você não está conseguindo orar, ouça um louvor. Não está conseguindo ouvir um louvor, para um pouquinho, dedique 10 minutos parado, não coma, não beba café, faça um jejum, faça alguma coisa para Deus. Mantenha seu contato com Deus na sua vida, irmãos, né? Do seu jeito, da sua maneira, sem culpa. Aqui nós não adianta, irmãos, nós estamos pregando para um ambiente de crentes aqui. Não adianta nós cobrar, faça isso, faça aquilo, faça uma hora de oração. Isso é uma coisa sua. O pastor pode estabelecer aqui horas, normas, regras. Você vai fazer se você quiser, você é livre. Mas o importante é que você faça. Você tem essa disciplina com Deus. Os orientais são mais eficientes nessa parte aí. Os árabes também. 3 vezes por dia eles se dobram e viram para Meca. O cara está jogando futebol, para lá, estende o tapetinho, vira para Meca e se dobra lá por causa de Maomé. E às vezes o cara tem até uma vida promíscua, sem jogador de futebol, não sei como é. Mas ele para, irmãos. Ele é religioso, ele é. Mas você está dizendo que 3 vezes por dia eles param e dobram o seu joelho e fazem suas orações. É uma coisa religiosa, mas eu estou dizendo assim, nós que fazemos na relação com Deus, na oração, né? Então, irmãos, para conquistar, primeiro, antes de conquistar nossos pedidos no mundo natural, precisamos gerá-los no mundo espiritual por meio da oração. Foi o que disse Jesus, né? Tudo que para nós, irmãos, porque a partir do momento que nós nos tornamos crentes lá, lavados, remidos no sangue de Jesus, fomos batizados e passamos para o reino de Deus, a gente entra numa dimensão espiritual. Por isso que o sobrenatural acontece com a gente. Se colocares a mão sobre o enfermo, eles serão curados. Então vem aqui, o Davi coloca a mão sobre o enfermo, e aí aquela pessoa é curada. Qualquer um de nós, assim,
toda a autoridade foi dada às pessoas. Os obreiros, né, os presbíteros podem ungir, mas se você está lá na sua casa, seu filho fica doente com febre, quem que você vai chamar? O pastor? Estou trabalhando. O pastor Pedro está entregando banana. Leandro está na loja. Quem que vai orar? É você. Coloca a mão sobre o seu filho e ora. O que aconteceu ali, irmão? Saiu poder sobrenatural, aquele mesmo poder. Então nós somos seres espirituais mesmo, assim. Não, a gente não está passando em parede ainda, mas o nosso corpo vai ser mudado. E aí, irmãos, como que a gente faz isso, né? As nossas palavras, há poder nas palavras, né? Então tudo que nós falamos, irmãos, ele vai para o mundo espiritual e volta para nós lá. Então, primeira coisa, né, nós devemos colocar toda a nossa oração, tudo aquilo que nós pensamos e pedimos, que nós precisamos, no mundo espiritual. Então falar para Deus: Senhor, eu estou planejando isso, eu vou fazer aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E é tudo, absolutamente tudo. Todas as coisas, irmãos. Porque assim, não ache que no seu trabalho você não precisa falar para Deus das suas dificuldades no trabalho, porque o seu trabalho está ligado à sua vida. Nós passamos a maior parte do tempo trabalhando do que em casa, a maior parte do tempo trabalhando do que na igreja. E é lá, muito mais lá do que você precisa da força de Deus, da sabedoria de Deus, do conhecimento e do poder, do que aqui na igreja. Aqui nós estamos um monte de crente, tudo cheio de poder, um monte de super-homens aqui, super crentes, poderosos aqui em poder, irmãos. Mas lá você vai precisar muito mais do que isso. Então você tem que lançar isso na vida espiritual. Então você está trabalhando lá, existem pessoas te perseguindo ali. Você acha que essa perseguição ela é humana? Não, irmãos. Onde você estiver, as pessoas, né, o nosso inimigo anda ao nosso derredor 25 horas tentando nos derrubar. Aonde? No trabalho, na família, em casa, no ônibus, onde nós estivermos, na faculdade, vai tentar fazer você cair o tempo todo. Então você precisa falar. Ana era estéril e orou ao Senhor, e aí ele concedeu o filho. A gente conhece a história de Ana, né? Ana não foi aquela mulher que ficou, ela falou assim: Senhor, dá-me um filho. Eu preciso. Se o Senhor me der, eu vou separar ele para o Senhor. E ela orava, ia no templo, ela chorava. Como, né, o profeta pensou que ela estava bêbada, então ela clamava mesmo, porque ela precisava do sobrenatural. Ela lançou isso no mundo espiritual. Aí a gente conhece a história, né? Rodou tudo, veio o profeta. Entendeu, irmãos? Com muito sofrimento. Josué orou e o sol e a lua pararam até a nação de Israel derrotar seus inimigos. O sol parou. Josué orou para que a batalha fosse vencida, mas ele não esperava, irmão, essa estratégia de Deus fazer o sol parar. Além da figueira murchar, a tempestade acalmar, o sol parou. Até hoje os cientistas fazem a conta lá, tem uma falha aí na contagem da Terra, né? Porque o sol parou. Então, irmãos, o que ele esperava? Deus, entra em ação, faz alguma coisa. Daí Deus, o sol parou, até que o exército, a nação de Israel conseguisse derrotar seus inimigos. Está em Josué 10, 12 e 14. Davi orou e lutou contra o gigante Golias e venceu. E ele lançou a palavra, né? Tu vens contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Com uma pedrinha, uma funda, um estilingue. Ele foi confiando em Deus, porque o gigante ia esmagar ele. Os soldados, já sabe, a história já estava ali semanas. Ninguém tinha coragem, mesmo o exército, todo mundo junto. Se fosse lutar contra Golias, eles perderiam aquela batalha, irmãos. Então eu estou dizendo para você assim, qual que é o tamanho, né, da sua dificuldade? Qual é a porta que precisa ser aberta ou fechada? O que é que Deus precisa mudar na nossa vida? Então, se nós não temos mais, não desfrutamos mais deste poder, por culpa nossa mesmo, até por falta de fé. E aqui ele fala da fé é um grão de mostarda, um pouquinho só de fé. Então significa que a nossa fé
não chega nem um pouquinho do tamanhozinho, metade de um grão de mostarda. Então, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para fazer tudo isso. Então nós precisamos buscar fé. E a fé, ela tem que ser exercitada, irmãos. Se você não vê os milagres constantes na minha vida, na vida dos irmãos ou na igreja, ela vai ficando enferrujada ali a sua fé. Você fala, olha, faz tempo que eu não vejo um milagre, faz tempo que eu não vejo uma bênção. Então Deus, né, nos prepara. Talvez Deus faz a gente passar no estreito, como diz os irmãos da Assembleia de Deus. Deus faz a gente passar pela prova, pelo deserto, como contou aqui o testemunho dos irmãos do domingo, né, o casal de pastores, para que você possa, irmão, experimentar a fé, exercitar a sua fé. Quando você é provocado, quando é tirado alguma coisa, ou quando é colocado alguma coisa para você que é fora do seu estado normal, porque nós, irmãos, os cristãos, não estamos aqui na terra para ser felizes. Não, nós estamos aqui porque nós lutamos o tempo todo uma batalha espiritual enorme, irmãos. Nós temos paz, nós temos alegria em Cristo Jesus. A nossa vida é uma vida de vitória, mas vitórias espirituais. Porque vitória para o mundo é os caras bem-sucedidos, né? Mas para nós, não, irmãos, nem sempre os bem-sucedidos são vitoriosos no reino do céu. Mas aqueles que perseveraram, aqueles, irmãos, que estão nos porões da igreja orando pelos missionários, que estão nesse momento enfrentando dificuldades, né, pelo chamado que Deus deu para eles. Pensa que eles gostariam de estar lá, sei lá, no Iraque, no Irã, na Malásia, lá na África. Vai pregar o evangelho na África, onde tem aqueles grupos terroristas, né, aqueles dominadores lá, reinos em guerra civil. Você acha que esses homens são chamados por Deus para ir para lá, e eles vão até contra a própria vontade da carne deles, mas eles vão, e eles sabem que eles vão correr risco de vida, mas eles confiam totalmente em Jesus. E nós, irmãos, eu estou nessa também. Às vezes no nosso conforto da nossa casa, não sei não se eu vou hoje, não sei. Então nós precisamos pensar, irmãos, nessa vida, né, de que temos que lançar. Por isso que nas nossas orações a gente fala, se você falar para o Senhor, Senhor, usa a minha vida poderosamente para alcançar vidas. Usa a minha vida, Senhor. Você vai ver o que vai acontecer com você. Tem coragem de orar assim? Deus vai começar a usar a sua vida para alcançar almas. Senhor, eu preciso de uma casa. Isso é legítimo também. Senhor, eu quero uma escola para os meus filhos. Senhor, eu quero trocar de emprego. Senhor, peça para o Senhor. Ele vai te dar. Aqui todos nós temos testemunhos de emprego. Eu contei, cheguei lá na Ferrazópolis, São Bernardo, você conseguia ver a Volkswagen inteirinha assim, né, Davi? E eu orei e falei, Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa, me coloca lá. Deus falou assim, beleza, 25 anos. Acabei com meus braços, juntas, pernas. Eu só esqueci de falar para ele cuidar de mim, mas fiquei lá até o final. Mas toda vez que eu pensava em sair de lá, eu lembrava que foi o Senhor quem me colocou lá. Então eu não podia sair de qualquer jeito, tem que ser a hora certa. Segunda coisa, mãe, identifique na sua vida qual áreas que você tem sido mais atacado também nessas orações, para que você tenha vitória. Identifique na sua vida qual é a área que o inimigo está mais atacando você. É uma estratégia de guerra. Conheça o seu inimigo. Qual é a área que o inimigo tem mais atacado você? Familiar? Espiritual? Financeira? Saúde? Né? Porque às vezes a gente vai vivendo a vida e a gente não percebe onde que a gente está sendo atacado. E aquilo vai minando as nossas forças, vai tirando a nossa fé, irmãos. Vai fazendo com que a gente não tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Vai minando, vai tirando, vai desanimando, vai nos desmotivando. Desmotivando assim, é quando você perde o motivo. Você está desmotivado, você não tem motivo. Por isso que eu falo assim, assuma um compromisso na igreja. Um compromisso onde você tem um motivo para fazer uma determinada coisa. Por exemplo, eu quero aprender a tocar violão. Qual que é o seu motivo? É eu sair da minha zona de conforto. Faz com que você se movimente para aquilo. Eu preciso aprender uma profissão, preciso
eu quero aprender a cantar, eu quero ser um diácono, eu quero ser um pastor, eu quero ser um líder de célula. Você se movimenta, tem um motivo para você fazer alguma coisa, né? Não fique desmotivado, não fique sem motivo. Isso faz com que você não tenha fé. Jesus, irmãos, olha aqui o exemplo. Do primeiro dia que ele foi batizado até a morte da cruz, ele tinha um motivo, um propósito, um objetivo. E tudo que ele fazia era em prol daquele objetivo. Eu não estou dizendo porque você... Eu não gosto palavras positivas, né, positivismo, né? Hoje, né, nas empresas, eles motivam os empregados. Motive seus empregados, a sua empresa, tal, a sua equipe, motivação, né? E tem os palestras motivacionais. Aqueles caras dão motivos para você. Olha, eu vendia bala na rua, aí eu fui crescendo, hoje eu sou o maior, né, influenciador de vendedores de bala na rua. Legal, e tudo isso. Mas mesmo assim tinha um motivo, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no mundo espiritual, né? Às vezes nós, lá fora, no mundo secular, nós temos um motivo, mas no reino de Deus nós não temos. Nós não marcamos o motivo porque a gente não quer ter compromisso, irmãos. E não é com o pastor, com a igreja, com a denominação, com o ministério, é com Deus. E a gente fica de boa, como diz meu filho, né? Então, irmãos, identifiquem na sua vida aquilo que o inimigo o inimigo não quer que você faça. Sabe o que você faz? Faz exatamente o que ele não quer que você faça. Que nem o Bolsonaro falava: olha, eu vou fazer tal coisa, se a oposição reclamar, porque é bom. Brincadeira, irmãos, só um toquezinho. Mas estou dizendo assim, se o inimigo está atacando você em determinada área, é ali que você deve fixar suas forças. Faça aquilo, porque isso está incomodando ele, né? E seja na vida familiar, espiritual, financeira, saúde, essas áreas. Tem alguma área em que Deus está mexendo com você, até emoções, né? Espiritual são emoções. Eu nunca vai dar certo, minha família nunca deu certo, eu não vou conseguir, eu não saio dessa, eu não vou chegar a lugar nenhum. E o inimigo vai trabalhando isso na vida, e você vai se entregando a isso. Será que temos orado com perseverança, que as nossas orações sejam respondidas? Então, veja bem, irmãos. E a outra sensibilidade que nós temos que ter dentro desse 2 aqui do inimigo é a resposta de Deus, né? Você sabe qual foi o momento que Deus respondeu para você? Qual foi o momento que Deus disse sim, não, espere? Talvez Deus já tenha respondido, mas você não percebe, porque nós estamos tão insensíveis com longe da presença de Deus no nosso dia a dia, que Deus respondeu, mas a gente nem sabe qual foi. Fala, Senhor, mas não, eu já te respondi. Aquela pessoa, aquela atitude, aquela coisa. Eu já fiz, irmãos, o bilhetinho assim, sim ou não. Ponho lá, estou torcendo para o sim. Oro, tiro lá sim, abre, não. Ah, não. Tá bom. Puxa vida, que queria um sim. Deus fala não. Não faça isso, tá? Isso dá, em último recurso eu uso isso quando estou em muita dúvida. Mas se você quer fazer isso, ore antes. Eu faço assim, quando é um negócio que é um beco sem saída, preciso de uma resposta, coloco lá sim ou não. A Miriam achava na minha calça de trabalho, achava lá, né, sim ou não. Aí ela falava, o que será que é? Deu não, deu sim, o que será que é? Aí ela ficava cutucando para ver o que é. O que é que você perguntou para Deus? É segredo. Então, irmãos, nós precisamos aprender a resposta de Deus, né? E a gente só vai conseguir isso tendo a presença de Deus. E por último, irmãos, só para a gente terminar aqui, a Bíblia nos ensina que numa oração sem resposta, clama a mim e eu responderei, e darei a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Assim nós precisamos continuar, irmãos, orando. Lucas 18, 6 e 7 diz assim, Lucas 18, 6 e 7. Então disse o Senhor, considerai-vos no que diz a esse juiz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Estou fazendo uma pergunta do juiz iníquo, aquela mulher que incomodava o juiz.
Jesus está dizendo, se aquele juiz iníquo, sem nenhuma, nada de Deus, respondeu com a oração, porque, e deu ganho de causa para ela, ele sendo iníqua. Agora, se vocês acham que o nosso Pai não vai responder para vocês, fará justiça, não vai ser justo? Fala assim, não, o nosso Deus vai ser justo sim. Se vocês continuarem pedindo, então faça isso, né? Os seus escolhidos, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Eu e você somos escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça que esteja demorando em defendê-los. É uma pergunta, vocês acham isso? Acham que Deus é capaz de não responder às vossas orações? Deixar vocês esperando no vácuo? Jamais, irmãos. Então a lição que nós devemos aprender assim, ouça a resposta de Deus, Deus já pode ter te respondido, né? Continue buscando incessantemente, viva a sua vida corretamente na palavra de Deus, busque os seus sonhos, seus projetos, sonhe, faça projetos, faça planos, vá à luta, seja o melhor empresário, melhor empregado, melhor pastor, melhor tudo que você, melhor marido, melhor esposa, tente buscar o prêmio marido do ano, irmão. Você pensou? Como a sua esposa ia ficar feliz, a minha também. Eu ia parar de dormir lá no sofá, né, de vez em quando. E para encerrar, irmãos, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor nos convida a chegar a Ele através da oração e do clamor. Ele quer nos ajudar a vencer todas as lutas. Coloquei aqui. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Depois que Ele assumiu um compromisso conosco, o Senhor, firmando a nova aliança, irmão Luiz, Ele falou que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim, até o último dia. Amém, queridos? Então não deixe a presença de Deus. Deus tem grandes coisas para nós mesmos, grandes coisas mesmo, irmãos. Depende de mim, de você. Então não desanime, né? Anime-se no Senhor. Estava conversando com o Valdecino, estava falando das dificuldades, né? E igual eu disse para você, nunca deixe, irmão, nunca deixe de buscar a Deus. Force o seu corpo a fazer alguma coisa para Deus. Não deixa, né? Faça alguma coisa, prenda um violão, cante, faça alguma coisa no reino de Deus, uma coisa só, né? Que o seu corpo não quer, mas faça para Deus, porque o mundo lá fora faz, hein? O mundo lá fora faz coisas para outras pessoas, né? Forçadamente, às vezes de espontânea vontade, mas a nós, para Deus, nós fazemos poucas coisas que o nosso corpo não quer, não é verdade? E aí, sabe o que a gente faz? A gente joga a culpa nas pessoas, porque o seu corpo não vai querer fazer nada, sua carne não vai querer fazer nada para Deus, é normal. Ela vai puxar pro outro lado, fica em casa. Eu tenho um sofá lá, mas para mim sair dele é só misericórdia, né? O sofá da bênção, o pastor conhece, sofazão, sento lá, televisor na frente, irmãos. Minha esposa falou, vou tirar esse inimigo daqui. Mas é uma bênção de Deus, né? A gente saber que eu tenho que levantar e fazer minhas coisas. O tempo que eu tenho para Deus, né? Por exemplo, eu tenho um culto de oração aqui. E culto de quinta-feira nós temos que estar aqui na cela, nós vamos lá. O culto de domingo, né? A gente vem. Então, e a gente faz isso com naturalidade, sem forçar. Isso traz paz, alegria para nós. Compartilhar. É bom que a igreja teria bastante gente e tudo. Mas se você não pode vir, faça pelo menos uma coisa, mas faça. Faça com o Senhor, obrigue o seu corpo a fazer alguma coisa para Deus. Obrigue Ele. Bem, queridos? Para que você esteja sempre na presença de Deus. Estou partindo do princípio que você ora todos os dias, que você fala com Deus todos os dias, tá? Do seu jeito, da sua forma. Bom seria você ajoelhar, agradecer a Deus. Mas se você não faz isso, você faz do seu jeito, ótimo, irmão. Se você serve a Deus de alguma forma, talvez você ajude financeiramente, talvez você ensine seus filhos. O que é que você faz para Deus? Isso Deus está observando. Mas sabe que o reino de Deus, né, precisa de trabalhadores, né, na obra.
Numa empresa, está até conversando com o Valdecino, numa empresa, quanto mais você fizer, mais o seu chefe vai te pedir. Ele te dá uma tarefa, você faz, ele te dá uma tarefa e meia, você faz, ele te dá 2 tarefas, você faz, ele te dá 3, 4, 5. Enquanto ele puder, enquanto você está fazendo, sendo competente, fala, nossa, como ele é competente, tome tarefas para ele fazer. Porque ele está tirando, né, proveito daquilo da sua vontade. Então Deus também vai nos dando tarefas para que a gente possa fazer no reino dele. Ou nós estamos no reino de Deus só assistindo, né? Só recebendo. Deus é um Deus de justiça, irmãos. Amém, queridos? Romanos, pois o reino de Deus não é de comida nem bebidas, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Paulo falando para os romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fique de pé, nós vamos orar. Nessa oração que nós vamos fazer aqui, pense na resposta de Deus, na resposta que Deus tem para você, irmãos. O que é que você pediu para Deus que Deus não respondeu ainda? Ou talvez você, puxa vida, é mesmo? Qual foi a resposta de Deus? Se foi sim, se foi não, se foi espere. Seja qual for, você agradecer a Deus pela resposta, pelo momento, pelo tempo que Ele tem passado. Quero dizer para você que o seu tempo na presença de Deus, na igreja, com os irmãos, colaborando, não é em vão, irmãos. E esse pagamento daquilo, tudo que você tem feito aqui para o Senhor, não vai ser aqui. O pastor Paulo não vai te pagar em dinheiro, não. Não vai ter um envelope no fim do dia, irmão Luiz, não. O seu pagamento vai ser lá no céu. Isso é duro para nós, mas é lá. Toda a glória que você tinha que receber, as coroas que você fez, é lá que você vai receber. Mas faça alguma coisa para o Senhor aqui, né? Não seja como a figueira estéril, só folhas. Bonito, né? Bem vestido, relojão, sapato brilhando, cinto de couro. Figueira. Você vai tem um pé de acerola lá que eu não venho escolher. As acerolas lá até perdeu esse ano, a última colheita lá. Eu até distribuí para os irmãos aí. E eu parava de colher, olha como é uma árvore que dá fruto, né? Colhia num dia, outro dia eu olhava e estava vermelho. Colhia num dia, no outro dia estava vermelho. A acerola é assim mesmo, ela produz bastante, né? Muitos frutos, né? Quantos frutos? Bem, queridos? Então seja um pé de acerola, um grande pé de acerola aí. Pai Celeste, nós te louvamos nessa noite pela sua palavra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o seu reino foi estabelecido aqui na terra, para que nós pudéssemos viver nele, ó Deus. Porque fomos tirados do reino das trevas e transportados para o seu reino, como cordeiros com Cristo, filhos de Deus, por causa de Cristo e do sangue dele derramado na cruz por nós. Mas queremos viver no seu reino de uma forma que vai valer a pena, Senhor. Não apenas como consumidores, não apenas como pessoas que só têm saque de passagem, recebendo, mas sim, Senhor, ofertando, além do nosso louvor, da nossa adoração, além daquilo que estamos fazendo hoje aqui, buscando a sua presença, a sua palavra, como nós vimos os louvores que nos abençoou, a palavra, nós ofertamos, trouxemos nossos dízimos, Senhor. Queremos que o Senhor continue, Senhor, mantendo a sua presença na nossa vida, em casa. Que nós possamos sentir a sua presença nas respostas das nossas vidas pessoais, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. E quando nós, Senhor, sem nós sabermos, enfrentamos os inimigos, quando os seus anjos, Senhor, que estão acampados em redor de cada um de nós, têm lutado ferozmente contra aquele que tenta nos derrubar. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Tivemos vitória, ó Deus, em nome de Jesus. Se estamos aqui hoje vivos, é uma grande vitória. E aquilo que os seus filhos e filhas, que as famílias que estão nessa noite estão buscando do Senhor, que eles estão pedindo para o Senhor, como diz a sua palavra, tudo que nós pedimos em seu nome, o Senhor vai nos dar, ó Pai, mas sempre de acordo com sua vontade, para que não cedemos, Senhor, e passamos, Senhor, daquilo que não é da sua vontade, porque para nós o reino deste mundo não é feito de coisas, Senhor, nem de bebida, nem de comida, mas de paz, de justiça, Senhor, e do amor e da alegria de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos também, Senhor, pelo pastor Levi, que é, Senhor,
o alvo de oração dessa semana, a sua esposa, a sua família, aquele Senhor, aquele homem, aquele varão que tanto nos ensinou com toda a sua humildade. Senhor, continue dando saúde para ele, vitalizando a sua vida, a sua casa, Pai. Que ele receba do Senhor nesses dias a bênção renovadora, Senhor, do Espírito Santo sobre a vida dele, que tanto tem nos abençoado e abençoou e ajudou o seu reino em toda a terra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, para aqueles pedidos que estão em cima da mesa. Ali tem fotos, Senhor, tem chaves de carro, tem algumas pessoas colocaram, Senhor, carteira de trabalho, exames, ó Deus, pessoas que têm seus pedidos de orações no livro de oração, porque eles creem, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso, Deus abençoador, que abre as portas, que fecha portas, que move as águas, que retira as pedras, que se movimenta, Senhor, em favor daqueles que o buscam, que o clamam, que o Senhor que bate. Se nós batemos na porta, ó Deus, o Senhor está pronto para abrir e entrar, Senhor, e morar na nossa vida. Isso que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, para as famílias que estão aqui, para as pessoas que vieram aqui, Senhor, buscar o Seu nome, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor conceda a nós, Senhor, sempre dentro da Sua vontade, para que nós possamos receber, estar preparados para receber as Suas bênçãos, Senhor, porque grandes são, Senhor, as Suas obras no nosso meio, grandes são as lutas, Senhor, e as aflições que nós temos passado, mas a vitória vem do Senhor em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos. Pastor Paulo. Santa Ceia domingo. Reunião de obreiros às 9 horas. Está aí, onde vir. Domingão, 9 horas, estamos aqui. Viu, queridos? Muito obrigado a todos que participou. Semana que vem o pastor Pedro vem aqui arrebentando, né? 10 vezes melhor do que nós aqui. Como é que vai chamar a campanha, pastor? Como ser cheio do Espírito Santo. Aí, ó. Pastor Pedrão vem vir aqui logo de cara. 3.000 almas vão se converter ao Senhor aqui. Bem, queridos? Então continue perseverando aí. Domingo, né? Culto de ceia à noite. Domingo de manhã, reunião com todos os obreiros. E assim nós vamos caminhando. Faça assim com as mãos, irmãos, nós vamos encerrar. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam conosco nesses restos de semana, em nome de Jesus. E a mão sobre a nossa cabeça, irmão, será como óleo derramado sobre as nossas vestes, da ponta dos pés até o último fio de cabelo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.